Convidado de hoje aqui do Tribuna Livre é o presidente da Funtrab, da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Wilton Acosta. Todos os serviços oferecidos pela Funtrab, como intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego, qualificação social e profissional, microcrédito e também apoio ao empreendedorismo, estão disponíveis agora no horário das 7 às 17h30, facilitando, claro, a agilidade para a população, para o trabalhador. O número de vagas ofertadas aqui em Campo Grande e no nosso estado, presidente, mesmo diante da crise, está em crescimento. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Nós estamos, na verdade, comemorando uma fase boa do estado de Mato Grosso do Sul, que já acumula, com exceção do mês de dezembro, praticamente um ano, ocupando aí sempre terceira, segunda e primeira posição no ranking dos estados que têm mais ofertas de emprego colocados no mercado de trabalho. E excepcionalmente Campo Grande, que já vinha acumulando praticamente 22 meses de saldo negativo, agora no mês de fevereiro ele também saltou para um saldo positivo. Então, por essa razão, a gente precisava então adequar o atendimento e poder efetivamente estar oferecendo os serviços, o atendimento nos dois períodos, retomando então os horários que a gente vinha praticando desde o início. Agora, claro, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado aí que mais emprega, né, nos 3 primeiros meses deste ano, e nós temos certeza, ou pelo menos torcemos, para que também nos outros meses a gente consiga aí ser o primeiro estado do país. Como é que faz esse trabalho? Como é que estão os empresários com relação à parceria? Como é que está esse trabalho hoje no nosso estado? Não, então, a gente, como eu disse, a gente vinha acumulando, com exceção de dezembro, que realmente foi um ano muito ruim para o estado todo, para o país todo. Acho que está reflexo também no final de ano, enfim. Claro. Mas é um saldo positivo e eu acredito que o Mato Grosso do Sul ele continua nessa posição de ofertar, de ter mais ofertas positivas do que negativas. E o que isso dificulta? Às vezes o emprego, a vaga, que a gente chama às vezes de subemprego, onde o empregador tem dificuldade de encontrar uma mão de obra, e ao mesmo tempo o trabalhador também de encontrar uma vaga, é onde a Fundação do Trabalho, com suas 31 postos, é requisitado, para a gente poder facilitar essa intermediação. Nesse sentido é positivo, mas o trabalho sempre é a gente buscar essa parceria com o empresariado, para que a gente possa então fornecer tudo que a gente tem hoje na Fundação do Trabalho à disposição deles. Presidente, o ano passado, nos 2 últimos anos, houve um grande incremento por parte das autoridades, partindo mais do SEBRAE para o empreendedorismo. Quer dizer, até em função da própria crise no mercado de trabalho, foi incentivado o empreendedorismo até para as pessoas, né, procurarem uma alternativa à carteira assinada. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos o Credit Quali, né, que foi o antigo Banco do Cidadão, até o presidente do banco, o diretor está aqui, o meu amigo Antônio Modesto. O que significou Credit Quali no setor de empreendedorismo? Vamos fazer um resgate do início. Quando nós assumimos, nós tínhamos um programa de microcrédito que praticava uma agiotagem de juro, um juro que chegava a quase 4%, juro de mercado. O governador Reinaldo Azambuja prontamente pediu para que a gente pudesse reduzir o juro. Nós chegamos a praticar juro de 1%, e com pagamento em dia de chegar a 0,8%, inclusive, ou seja, nós reduzimos a taxa de juro para facilitar. Em algumas linhas de crédito, em valores, por exemplo, até R$1.000, a gente tirou o avalista, que é exatamente, porque é um grande problema, principalmente para o informal, de poder, a economia doméstica, aquele que tem atividade, de arrumar um avalista. Nós retiramos o avalista e com isso nós triplicamos a oferta. Ou seja, nós apostamos um pouco mais na economia doméstica, naquelas atividades realmente que geram renda doméstica. Então nós elevamos de maneira significativa a oferta, colocamos aí mais de quase 2.000 pessoas atendidas em 2015, 2016 praticamente o mesmo número. Tivemos uma pequena redução no final de novembro e dezembro do ano passado, e agora a gente retomando da mesma forma. Continuamos com a linha de R$1.000 sem avalista e sem juros, e obviamente um pouquinho mais para os valores um pouco superior. Então, para nós foi significativo, porque a gente aqueceu uma atividade, o pequeno sobretudo, e isso facilitou na dificuldade de vaga que tinha, com toda certeza. Então, para nós, para o nosso governo, nesse início, a experiência foi espetacular. E as linhas continuam abertas ainda, Sérgio. Estão disponíveis para toda a população.
Estamos conversando com o presidente da Funtrab, Wilton Acosta. Vocês também fizeram uma parceria agora, não é, com o Sindicato Rural. O que significa essa parceria em termos de trabalho e de importância aqui para o nosso Estado? Então, eu estava te dizendo anteriormente que alguns setores de atividade econômica, alguns empresários, eles têm dificuldade de encontrar esse trabalhador com o perfil que eles desejam. E a área agropecuária, ao longo dos últimos anos, é o setor que mais emprega. Se não fosse a agropecuária no Estado, nós com certeza estaríamos acumulando saldo negativo. Então o setor tem empregado tanto que aí falta mão de obra qualificada. Então foi exatamente uma parceria que a gente construiu, nos colocando à disposição as 31 unidades, colocando o empregador dentro da nossa casa, utilizando a nossa estrutura, o nosso RH, o sistema de seleção, para facilitar exatamente a demanda que eles têm. Então eles têm uma demanda reprimida, e a gente, então, agora, no esforço coletivo, a gente vai realmente captar essa mão de obra para passar pela Fundação do Trabalho, facilitando, então, o acesso desse trabalhador. Porque numa época de desemprego muito alto, índice de desemprego muito alto, a gente percebe que as pessoas, na ânsia de conquistar uma vaga de trabalho, se submetem. Não, eu posso fazer qualquer coisa. Não, mas ela não está preparada e muitas vezes não tem perfil para aquela atividade onde liberou uma vaga. E aí ela acaba entrando na empresa, fazendo aquele trabalho, dali a 1, 2 meses é dispensada e volta, né, para esse círculo vicioso. Vocês têm conseguem acompanhar na Funtrab o retorno dessas pessoas que procuram vaga de trabalho, são contratadas, mas depois voltam e conseguem identificar o que leva essas pessoas de volta ao desemprego e à busca por uma nova ocupação? Então, acho que você já falou tudo. Acho que é exatamente o trabalhador que busca, de fato, uma vaga, está há muito tempo desempregado, e na hora de um processo de formulação de perfil, ele omite informação. Ele quer uma vaga, então ele fala, não, eu sei fazer. E aí você acaba encaminhando esse trabalhador para o perfil que o empregador precisa. Se chegar lá, ele realmente está fora do perfil, mas porque ele quer trabalhar. Então, com isso, o que a gente se esforçou nesses últimos anos? É realmente fazer uma boa entrevista. É a gente realmente fazer um bom cadastro e tentar tirar realmente dele qual é o perfil dele. Isso a gente conseguiu diminuir. A gente tinha um aproveitamento de colocação efetivo em torno de 12% a 14% naqueles que a gente encaminhava. A gente elevou isso para 30% e 35%. Ou seja, a cada 100 indicações que nós fazemos, nós conseguimos colocar 12, 13, 14, 15 pessoas no mercado. Hoje a gente já consegue colocar 30, 40 efetivar essas vagas, exatamente porque a gente forçou um pouco mais o processo de seleção na hora da entrevista dele. Mas, com toda certeza, ele vai voltar para nós. Antigamente, quando não tinha restrição do seguro-desemprego, que ele poderia recorrer, agora com a legislação mudou, então às vezes a gente demora para detectar essa volta dele. Mas sempre você pode ter certeza que o problema é na hora dele se cadastrar, que ele omite informação, ele quer trabalhar, ele diz que ele sabe fazer, ele chega lá, não sabe, o empregador fica bravo, demite ele. E desgasta essa relação. Muito. Né? Desgasta. Muito. Porque gera uma desconfiança. Sim. O empregador, inclusive com a Fundação do Trabalho, vocês estão me encaminhando qualquer um, mas não, mas é na hora da seleção realmente. Então tem que apertar ali na hora da seleção. Na hora da seleção. A gente investiu muito na qualificação do nosso atendimento, exatamente para poder detectar dele o máximo possível, tirar as informações para a gente poder encaminhar ele e efetivar ele na vaga definitivamente. Agora, presidente Wilton Acosta, com relação à aplicação aí de recursos para estimular e fomentar o trabalhador no seu próprio negócio, o que é que a Funtrab disponibiliza hoje de recursos para isso? Bom, nós temos uma linha aberta hoje que varia de R$500 até R$7.000 para os negócios formais ou informais. E nós estamos, assim, apostando, como eu disse anteriormente, nessa atividade doméstica. Por quê? Porque dificilmente a costureira, nós temos falta de vaga, às vezes, em alguns setores, a costureira, a boleira, a manicure, a pedicure, essas atividades que geram renda doméstica é o que nós estamos estimulando muito desses últimos 2016 e agora no início de 2017. Então, hoje, qualquer demanda, em qualquer localidade do estado, onde nós tivermos casa, as linhas, os recursos estão disponibilizados. Então nós temos uma demanda, eu não posso nem te dizer qual, mas seguramente nós temos mais de 2, 3 milhões mês para poder ofertar para esse trabalhador que requerer a casa do trabalhador em Campo Grande ou qualquer um
dos municípios hoje. E a questão da inadimplência? A gente sempre tem um gatilho. Nós subimos muito, de fato. De 2015 a 2016, nós tínhamos aí em torno de 4%, mas quando chega na casa aí dos 10%, a gente segura um pouco. Mas hoje já era em torno de 10% aí, Sérgio, um índice muito alto no mercado. Presidente, e o retorno desse investimento? É significativo? Não, é significativo, a gente tem um acompanhamento. Primeiro porque esse cliente nosso, esse empreendedor, ele, uma vez que ele nos busca, ele tem um acompanhamento. Ele tem um acompanhamento na aplicação desse recurso, ele tem um acompanhamento no negócio, no desenvolvimento do negócio dele. Se ele solicitar, ele tem uma assessoria de investimento. Então, eu posso te dizer seguramente, se a gente observar o índice de empreendedores nessa crise com falta de vaga, foi o índice que mais cresceu de todos os setores. O empreendedorismo, o empreendimento individual doméstico foi o que mais cresceu. Então ele tem um retorno significativo. Presidente, nós em outras entrevistas aqui, não com o senhor, claro, falamos a respeito de cursos profissionalizantes, e aí diz o seguinte, é muito difícil arrumar essas pessoas, mesmo desempregadas, precisando se qualificar, trazer para esses cursos profissionalizantes. O que é que acontece? Porque se fala, o índice de desemprego é muito grande, aí você abre vagas, mas não tem pessoas qualificadas. Para profissionalizar, né? E aí oferece cursos profissionalizantes e as pessoas não têm interesse ou não buscam essas informações. De que maneira resolver essa questão, que parece que é uma questão bastante difícil. Crônica, né? Exato. Isso é sentido lá? Isso é constantemente. Eu acho que o Brasil todo passa por essa dificuldade, né? Assim, não é uma questão mais cultural mesmo. Com essa necessidade de se qualificar, de se formar. A educação há muito tempo deixou de ser interessante, isso a gente não enfrenta apenas na qualificação social e profissional. Você tem uma escola hoje que não estimula, que você pega aí o índice de evasão escolar enorme em todo o país, né? Então você tem aí culturalmente essa dificuldade. Agora, no que diz respeito ao processo, ao programa de qualificação, houve uma mudança drástica do Pronatec. O Pronatec, para os cursos de qualificação, enquanto estava na pasta do Ministério do Trabalho, você tinha um casamento de qualificar conforme a demanda do mercado. Então você oferecia os cursos com aquilo que tinha disponível no mercado. Hoje o Pronatec não. Quando o Pronatec vai para a educação, ele não tem mais esse foco. Ele tem o foco de formar, independentemente se tem vaga no mercado de trabalho. Então aquela fala que você fazendo, vamos qualificar porque tem vaga, não tem mais hoje no Pronatec. Por isso que ele está falido praticamente. O Pronatec faliu praticamente no Brasil por falta de recursos, porque não teve eficiência na colocação dessa mão de obra que estava sendo formada. Porque ele pegou a educação e forma e não tem mercado. E não tem mercado. Porque ele saiu da pasta do trabalho e foi para a educação. Então é a crítica que a gente fez, inclusive, na hora de discutir o Pronatec. Então essa é a crise hoje na questão da qualificação naquilo que diz respeito ao Estado. Então nós estamos fazendo esse debate a nível nacional para voltar pelo menos alguma parte dessa qualificação para esse foco do mercado que tem vaga aí. Tem vaga, mas não tem de fato o trabalhador. Quantos atendimentos a Funtrab realiza por dia aqui na nossa capital? Nós estávamos agora no período da manhã em torno de 500, 600 atendimentos. Eu acredito que agora com os 2 períodos a gente retoma aí a casa dos 800. Nós já chegamos a atender 1.200 trabalhadores dia no ano passado. Diminuiu isso por conta do período, mas agora acho que a gente retoma aí em torno de 800 atendimentos. Você falou na questão, por exemplo, da credibilidade da Funtrab, sobretudo junto ao empresário, né? Como é que é hoje a relação de Funtrab e empresário? Há um interesse demonstrado do empresário em procurar a Funtrab para essa questão do mercado de trabalho? Então, quando ele não consegue resolver o problema dele, Sérgio, ou seja, quando ele não consegue localizar o trabalhador, ele recorre para nós. Quando ele consegue resolver o problema dele, independente de solicitar o estado dessa intermediação, ele resolve por conta, não nos coloca. Agora, o grande problema que sempre houve, que é recorrente, é exatamente isso, o encaminhamento de um trabalhador fora do perfil da vaga dele. Isso vai desgastando ele. Então, o que a gente fez? Nós criamos um corpo de psicólogos dentro da Fundação. Aliás, nós estamos fortalecendo isso. Nós estamos oferecendo a seleção lá dentro da unidade, fornecendo auditórios, nossos profissionais, para encaminhar e para detectar melhor o perfil. Então, nós estamos aí nesse trabalho de recuperar essa relação. Eu promovi cafés com eles, eu tenho procurado os sindicatos. A exemplo agora do Sindicato Rural foi provocado por nós.
e outros sindicatos que têm demanda aí reprimida, que tem vaga, mas não tem trabalhador. Então a gente está procurando essa reaproximação e oferecendo toda a nossa estrutura. É um trabalho de lá e de cá. Tanto o trabalhador que nós precisamos, e nós precisamos ir a campo também para poder resgatar aí o empresariado. Você falou na questão do mercado de trabalho e colocou a pecuária como um dos principais agentes aí do mercado. Prenuncia-se uma grande crise na pecuária brasileira com essa denúncia da carne fraca. Já tem uma previsão de como enfrentar isso, secretário? Vamos extinguir alguns policiais federais, pelo menos no meu entendimento. Acho que é consenso hoje, ontem eu estava em Brasília, inclusive acompanhando a votação, acho que é consenso hoje que houve um equívoco da Polícia Federal em generalizar essa questão. Nós vamos ter, já estamos tendo, o Chile parece-me que, eu vi o Maia falando, vamos boicotar também o produto do Chile, os países todos já sinalizando que querem colocar restrição. Espero que o Brasil haja rápido e demonstre que são questões pontuais que aconteceram. Então, mas com toda certeza, toda uma cadeia produtiva, especialmente o estado de Mato Grosso do Sul, se a gente não conseguir amenizar isso, nós vamos sofrer rapidamente o efeito. Então, eu espero realmente que as autoridades, que o Estado, todo mundo entre no circuito e não permita, né, um crime que aconteceu agora com essa denúncia da Polícia Federal. Você esteve ontem em Brasília como presidente da FUNTRAB, mas também como presidente regional do PRB, um partido. Como é que foi acompanhar a terceirização que foi aprovada? Como foi a participação do seu partido, o PRB, nessa votação? O PRB hoje ele pertence à base, né? Embora alguns parlamentares nossos tem muitos pontos negativos com relação à terceirização. Mas ontem o governo fez um esforço, onde colocou um projeto que não é o projeto que vinha se discutindo, né? Colocou um projeto que o Senado já tinha votado, que estava engavetado, se eu não me engano, há 19 anos lá. Exato. Né? A casa, desde 1998. Um projeto que não era o que estava se discutindo aí, né, anteriormente. Parece-me que, inicialmente, o governo quis testar a base, para ver se ia votar a reforma ou não. E a proposta passou. O PRB ele votou favorável à proposta de ontem, exatamente por conta de pertencer à base do governo. Mas eu confesso a você, eu acho que é um pouquinho melhor do que o que estava sendo discutido, viu, Sérgio? Agora, não é o ideal. Não é o ideal. Agora, ainda o grande questionamento é a terceirização da atividade fim. Eu acho que a gente já tinha falado isso aqui anteriormente. Eu particularmente, defendi internamente que nós não poderíamos aprovar uma terceirização na atividade fim. É mais danoso do que benéfico? Eu não tenho dúvida. Sobretudo para o servidor público, que eu acho que a gente precisava assegurar esse direito, e ao mesmo tempo também das empresas, do setor privado. Como é que ele abre mão da atividade fim, dele se responsabilizar pela atividade fim? Então, acho que isso é o equívoco da questão da terceirização. Então, mas vamos ver se agora o Temer realmente ele vai acatar tudo, ou se vai fazer algum veto. Mas a pressão da população é grande. Muito grande, eu acho que tem que pressionar. E não mesmo. só sobre isso, mas principalmente sobre a reforma da Previdência, que é outra pergunta, né, com relação a isso. O presidente Michel Temer ontem deu entrevista ao jornalista Roberto Dávila, e ele disse que ele, Temer, é um exemplo claro de como a precocidade é prejudicial para a Previdência. Embora ele tivesse cumprido todos os requisitos à época, ele se aposentou aos 55 anos de idade, e quando a expectativa era bem menor, e ele declarou, né, passados 20 anos estamos aqui trabalhando, né? Ao ouvir que os pobres reclamam da reforma porque deverão ser os mais afetados, Temer foi enfático ao dizer que os mais pobres reclamam porque são influenciados. Ele disse, temos cerca de 63% de pessoas que ganham o salário mínimo, e o mínimo da aposentadoria já é o salário mínimo. Então, você já deve ter 63 pessoas que já ganham o máximo. Eu acho que é uma fala obtusa, né, para dizer o mínimo da fala do presidente. Ele está declarando que quem ganha o salário mínimo deve ficar contente porque já está ganhando o máximo daquilo que contribuiu a vida toda. Mas não, o salário mínimo é o mínimo, né, gente? E ninguém vai ficar feliz com o mínimo e tudo mais. Com relação à reforma da Previdência, como é que o senhor avalia? O que tem sentido aí das pessoas?
isso que a gente tem percebido também, uma total irresponsabilidade do governo? Eu não tenho dúvida. Acho que o governo, obviamente que ele precisa fazer as reformas. Sim, são necessárias, mas não precisa se esforçar. Né? Agora, ontem o Medeiros solta um vídeo, não sei se vocês viram, o Medeiros colocando os números, ou seja, o trabalhador é que tem que pagar a dívida dos grandes, ou seja, vai imputar isso aos trabalhadores. Que foi o deputado, né? Que o falou. ex, né? Foi o ex-presidente da Força Sindical, né? Ex-presidente da Força Sindical. Que ele pega lá na Fazendária e localiza todos os principais devedores, inclusive a JBS, se não me engano, com mais de 1 bilhão Acabamos de falar, 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão e 800, ou seja, as grandes Bradesco, empresas, Itaú, Bradesco, Prefeitura de São Paulo. Sim. Ou seja, você descobre quem realmente quebrou a Previdência e agora o governo tenta impor isso à população, aos trabalhadores. Eu acho que isso tem que ser rechaçado. Assim. Acho que nós temos que fazer um grande esforço coletivo para o trabalhador não pagar essa conta. Não pode imputar isso nas costas do trabalhador. Essa é a defesa que faço, inclusive internamente dentro do partido, e eu acredito que o partido vai fechar em torno disso a nível nacional. Não tem como admitir essa possibilidade de maneira passiva. Né? Então, acho que essa denúncia do Medeiros, eu acho que vai fortalecer mais um pouco essa tese de não aprovar a Previdência e de imputar isso tudo ao trabalhador. Pelo menos é a expectativa que a gente tem. Estamos conversando com o presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Wilton Acosta. Claro que nós sabemos que o trabalho, um dos trabalhos da Funtrab é a intermediação da mão de obra, mas também a emissão de carteira de trabalho, entrada no seguro-desemprego. Esses serviços também são bastante procurados hoje aqui na nossa capital? Hoje o mais procurado... É o FGTS. Não é tanto, mas é o seguro-desemprego. Hoje a maior demanda nossa é o seguro-desemprego. Com exceção agora, ali, o nosso atendimento, o maior atendimento, de fato, hoje é o seguro-desemprego. Você tem um número imenso, e olha que com a restrição ainda de você só fornecer o seguro-desemprego hoje com um período um pouco mais alongado do que anteriormente. Então, o nosso maior atendimento hoje é o seguro-desemprego. Nós temos um índice muito elevado de demissões, e isso força praticamente todo o atendimento nas 31 casas, infelizmente. Isso é ruim, né? É um cenário ruim, porque as pessoas estão indo lá mais atrás do seguro-desemprego e menos atrás de vagas. É um reflexo de como é que nós estamos. Isso a nível nacional, porque olha que interessante. O Ministério do Trabalho, na verdade, ele não tem uma política do emprego, ele tem uma política do desemprego. Isso. Porque nós recebemos recurso hoje, o nosso convênio com o Ministério do Trabalho, ele é balizado hoje pelo número de atendimento que eu atendo no seguro-desemprego. O que mede se eu recebo mais recurso ou menos recurso é o atendimento que eu faço no seguro-desemprego, não é na geração de emprego, não é na colocação. Então a gente vem denunciando há um bom tempo, falando, essa política é a política do desemprego. Claro. Ou seja, se o meu índice, o meu ranking é medido pelo atendimento do seguro-desemprego, então é uma política do desemprego. Ou seja, eu tenho recurso. Se eu diminuo menos o seguro, eu recebo menos. Se eu atendo mais o do seguro-desemprego, eu recebo mais. Você vê uma coisa que... Incentivando o desemprego. Incentivando o desemprego. É a política do desemprego. Isso a gente vem... Quer dizer, isso se reflete em verba que vem de Brasília. Exatamente. Do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. Quanto mais eu atendo o seguro, ou seja, mais recurso eu tenho. E deveria ser ao contrário. Quanto mais pessoas você coloca no mercado do trabalho ou encaminha. Claro que tem uma lógica disso tudo, né? Porque os recursos para a área do trabalho, ele está realmente no bojo do seguro-desemprego, que é uma garantia do trabalhador, com isso a gente se estrutura todos os outros serviços, mas não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, eu falo assim, não, eu brinco com eles lá, eu falo, não, fica tranquilo, nós do Estado vamos falar, pessoal, vamos desempregar todo mundo e manda para mim aqui que eu vou... Infelizmente, não há algumas coisas nesse país... Não dá para entender, não tem como explicar. Não dá para entender. Agora, Wilton Acosta, com relação à recolocação no mercado de trabalho, o que é que a pessoa que está procurando emprego precisa ao se dirigir à Funtrab? Quais os documentos necessários? Os documentos pessoais, a carteira de trabalho, que é fundamental, os documentos pessoais, o comprovante de endereço e a sua carteira de trabalho, sobretudo. Ela precisa fazer. Nós temos um banco de dados enorme lá.
mais do que tudo, ela realmente está preparado para esse processo seletivo que às vezes a pessoa chega ali, ele vai para uma entrevista, por exemplo, como se for jogar bola. Então ele já chega diante do empregador e fala, obrigado, amigo. Ele pode. Então acho que esse despreparo também é o que a gente tem procurado todos os dias ali na Fundação do Trabalho. Tem muitos trabalhadores, a gente procura orientar, a gente tem uma palestras, atividades ali fora do atendimento para orientar esse processo seletivo. Então, além dos documentos pessoais, tem muita disposição e está ligado principalmente no processo de entrevista. Ele não sabe fazer o currículo dele, ele vai mal vestido, ele chega pingando de suor. A gente também entende isso, que às vezes ele está procurando a vaga o dia inteiro. Mas isso é importante. Hoje uma empresa, um RH, ele vai olhar para isso. E aí, por isso, em função disso, às vezes ele não é colocado, infelizmente. E onde é que é a Casa do Trabalhador funciona? Aqui na 3 de maio, entre a Cândido Mariano e a Dom Aquino, no antigo prédio da Caixa Econômica Federal, e nos outros 31 municípios aí do estado de Mato Grosso do Sul, com o nosso atendimento pronto. E das 7? Das 7h30 às 17h30. E vocês também firmaram parceria com as prefeituras de Corumbá e Ponta Porã, né, para reestruturar a Casa do Trabalhador nesses locais? Corumbá a gente não tinha uma parceria firmada já há muito tempo com o município. Essa nova gestão, então, o Ruito nos procurou e nós estamos estabelecendo a parceria agora, tanto com a Casa do Trabalhador e com o programa do microcrédito. Eu acredito que Corumbá agora receba definitivamente com mais evidência, com um trabalho mais estruturado, esse trabalho. E em Ponta Porã, a gente já tem uma parceria, mas estava no meio de vários atendimentos, acertamos com o prefeito um local mais adequado, enfim, vamos reestruturar, porque nós temos, o mercado está dando um aquecido e você precisa atender. O trabalhador chega, está desempregado, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Ele chega lá e não tem um local para sentar. Um local inadequado do atendimento. Então, no mínimo que o Estado pode oferecer é um ambiente para atender melhor esse trabalhador. Então é isso que a gente está procurando fazer. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e, claro, os esclarecimentos dados a toda a população. Nosso muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço. Estamos colocando a Fundação do Trabalho, principalmente nosso programa de microcrédito, um recado especial aí para todo o microempreendedor, para o empreendedor que procure a Casa do Trabalhador, requeira o programa, uma linha de crédito para poder estar aquecendo a sua atividade. Obrigado a todos. E obrigado pela participação. Você falou a respeito do microcrédito, a pessoa precisa, se tiver algum problema no SPC... Não tem jeito. Não tem jeito. Só se o Sérgio Cruz avalizar lá, for a avalista dele, a gente dá um jeito. E no valor maior, de 7 mil reais. Por aí, porque aí vale a pena. Ele que não gosta de ser solidário, vai ter que ser. Tá certo. Conversamos aí com o presidente da FUNTRAB, Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, o Wilton Acosta.